João Pedro Stedley, líder do movimento Sem Terra, em entrevista à Folha, culpou o presidente Jair Bolsonaro pela grande diminuição no número de ocupações de propriedades rurais pelos integrantes do movimento. Abro aspas. Quando você não resolve um problema social, não significa que ele desapareceu. O capitão insano que está aí vive dizendo, viu como não tem mais ocupação? Mas não significa que não há mais sem terra. Ainda existem no Brasil 4 milhões de famílias no campo que gostariam de ter terra e que não são loucas de fazer ocupação, de virar bucha de canhão para a polícia, para esses insanos que estão aí. A luta para a massa camponesa está difícil, assim como para o operário da cidade está difícil fazer greve. Fecho aspas. Stedley afirmou que o MST já está em plena campanha pela eleição de Lula e que o presidente Bolsonaro precisa ser afastado imediatamente. Aspas mais uma vez. O Lula está no segundo turno. A reabilitação eleitoral dele colocou um bode na sala para a elite. Acho que o necessário para sairmos desse calvário é afastar logo o Bolsonaro, salvar vidas e ajudar as pequenas empresas. Fecho aspas, declarações de João Pedro Stedley. Augusto. Olha, o erro do Washington Luiz, presidente Washington Luiz, erro histórico, foi ter tratado, quando surgiram os sindicatos, ele tratou uma questão social como caso de polícia. Não deveria ter feito isso. O que fez tantos anos depois? Fizeram, né, os governos brasileiros, porque não foi só o governo do PT que agiu assim. Trataram um caso de polícia como questão social, que é a reforma agrária proposta pelo João Pedro Stedley. O João Pedro Stedley está falando em insanidade. Vocês acham que não é insano alguém que declarou que se houvesse uma disputa, um confronto bélico, né, uma guerra entre o Brasil e o Paraguai, por causa do Tratado de Itaipu, ele ficaria do lado do Paraguai? Disse isso. João Pedro Stedley, no tempo em que eles não tinham medo, né, que os presidentes da República toleravam tudo, ele invadiu assintosamente uma propriedade pequena, né, do presidente Fernando Henrique, que era presidente da época. Ele queimava plantações, ele destruía máquinas usadas no cultivo da terra. Eu digo sempre que se o João Pedro, ele só viu foice machado, foice martelo na bandeira da União Soviética. Ele nunca fez isso. Se ele pegasse uma foice para manusear, ele corria o risco de se tornar o primeiro revolucionário autodegolado. Porque ele não entende disso, nunca viu, é incapaz de distinguir um laranjal, tá, de uma plantação de eucalipto. Vocês acham que a turma que segue o Stedley está interessada em possuir terra e trabalhar como lavrador? Deem uma terra a eles, que vocês vão ver o horror que eles vão sentir. Eles andavam aí pelo interior, invadindo tudo, né? Ficavam um tempo numa propriedade qualquer. Agora, por que eles não fazem isso? Primeiro, porque acabou a mesada ilegal, criminosa, que era garantida pelos governos do PT. Depois, porque agora a polícia age, né? É caso de polícia e como tal deve ser tratado. João Pedro Stedley, ele vai para as campanhas eleitorais da Venezuela e num portunhol de provocar vergonha alheia até no eleitorado dele, ele fica... A democracia é garantida pelo Maduro, antes pelo Chávez e tal. Portanto, é maluco, né? E só age com alguma lógica, porque a lógica por trás de toda loucura, ele só age com alguma lógica quando ele vai escolher o que destruir. Destrói laboratórios, plantações, não invade não, terras desertas, terras que não são usadas, não. Ele sabe o que faz. Tá como todo criminoso. Então o Stedley está mostrando agora que é covarde. Invade ou ocupe, como eles preferem dizer, e repetem os imbecis que apoiam isso aí, dizendo, achando que o Brasil ainda vai viver uma reforma agrária. Eles estão com a cabeça perdida em algum lugar do século XIX. José Maria Trindade, queremos ouvi-lo também, Zé. O MST está sendo morto de inanição.
exatamente porque não tem o financiamento, não estão jogando dinheiro nessas lideranças que acabaram levando hordas de inocentes úteis a invadirem a propriedade alheia com o seu objetivo, provocar confusão e flertando com irregularidade, ou seja, com terrorismo. É isso mesmo, porque chantagem já há provas de que os líderes do MST ameaçavam invadir fazenda e cobravam para não invadir, para se ter uma ideia. Se isso não é terrorismo, se isso não é espalhar o terror, o temor, eu não sei mais o que é isso. Eu ouvi aqui de senadores, de deputados que têm fazenda, por que não? Qual o problema de um deputado e um senador ter propriedade privada conquistada com o trabalho, inclusive de gerações? E eles ameaçavam invadir, a não ser que, e esse a não ser que é que morava a propina e morava o produto de sustentação do MST, que na prática não existe. É uma estratégia para evitar processos políticos. Invadiu muita terra particular por chantagem, como essa fazenda do ex-presidente Fernando Henrique, aqui perto em Buritis, o ex-presidente vendeu a fazenda. Do ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira, invadiram a sede da fazenda, usaram a banheira do senador. Isso é um absurdo. E antes havia chantagem. Se não houver dinheiro, nós vamos invadir a sua fazenda. Quem bancava a disputa, esse grupo ia lá e invadia. Isso não é luta por direito ao trabalho, direito ao acesso à terra. Isso não é mais um discurso. Essa fala do Stedley, veja bem, eu já tinha até esquecido dele. Isso está fora de moda mesmo. Essa fala dele, nem o Lula mais defende. O PT não quer nem ouvir falar dessa história, não. Mas admite ali porque é um braço importante e é também uma faixa de ameaça, uma faixa de chantagem do chamado grupo social. Então essa é a realidade do MST. Agora, tratando tecnicamente desse assunto, e eu lidei muito tempo com a terra, com plantar, eu me formei em agropecuária lá na Escola Federal de Barbacena, antes de fazer comunicação em Belo Horizonte. Então, eu entendo um pouco desse lado. O que está acontecendo? Não existe mais a agricultura familiar se ela não é financiada pelo Estado. Hoje, a larga escala atropelou a todos. Hoje, numa cidade do interior, por exemplo, lá em Medina, no Vale do Jequitinhonha, o agricultor de lá concorre com leite longa-vida que é produzido aqui no estado de Goiás, no interior de Goiás. Da mesma forma, chegam frangos congelados, vindos sei lá de onde, e inclusive com o leite em pó importado. Então, assim, veja bem, acabou a possibilidade de existência da agricultura familiar, né, de subsistência, porque não dá para competir com o mercado, com o supermercado em cada cidade do interior, repleto de produtos mais baratos. Esta é uma realidade. A globalização trouxe essas vítimas. Quem se acostumou, quem se ajeitou e colocou técnica, é preciso capital e técnica. Sem isso, não há como sobreviver no meio rural. As fazendas hoje, grandes produtoras de soja, têm maquinários aí que custam milhões de dólares. E guiados por controle remoto, por GPS. É assim que funciona a atual agricultura. Os agricultores tiveram que colocar os filhos para estudar, né? Para operar máquinas, para operar computadores, é a realidade. Então vamos lá. Se hoje houver uma reforma agrária e dar uma terra para cada um do MST, é evidente que eles não vão continuar na agricultura. É só ir nos assentamentos. Viraram chácaras, venderam os assentamentos. Esta é a realidade. E o que restou? Esse discurso do João Pedro Stedley, que parece assim aquela coisa enfadonha, que chute, calça boca de sino, um trem que não existe mais. E ainda se arroga no direito de continuar fazendo e falando vantagem. É esse tipo de gente que a política do PT quer ressuscitar. É um lado que não existe. Não é massacrar o meio rural, é que mudou. Para se ter uma ideia, antigamente,
éramos 80% moradores da zona rural e 20% urbano. Em pouco tempo, em décadas aí próximas, já houve uma inversão. Hoje o Brasil já é urbano. O Brasil é urbano. E a agricultura mecanizada, técnica, que ganha escala, e a agropecuária também, a pecuária também, massacra todos, é uma realidade. Então isso aí, esse discurso do João Pedro Stedley já foi abandonado até para o PT, que já é muito mais urbano do que todos nós. O negócio deles é Petrobras, estatal, é isso aí que está a fonte de renda e onde está a lavoura do PT. 1 minuto e meio para você, Fiuza. Olha, o João Pedro Stedley é uma assombração, né? Ele só não é puro folclore. Nós vimos o discurso dele ali falando que das elites. Ele só existe politicamente, e existe por causa das elites. Quem sustenta esse folclore, né, esse verniz fajuto de revolução, é a alta burguesia. Você vê aí nas universidades, nas escolas, né, até no meio empresarial, você vê essas tinturas aí, ele, Lula e outros. Essa é a trágica realidade. Esses personagens, essas almas penadas, Stedley, Lula, etc., Ciro Gomes, né, esses parlamentares aí absolutamente folclóricos também, de CPI da Covid para embromar a plateia, todos eles existem principalmente por causa de uma elite que estudou em boa escola, que ainda tem os seus filhos, né, coloca os seus filhos em escolas altamente qualificadas e caras, onde se ensina essa porcariada, onde se ensina uma revolução campesina que faz o garoto achar que o Stedley é, de fato, um revolucionário, um porta-voz dos oprimidos hoje. Por isso é que o Stedley não está no folclore, por isso que o Lula não está no folclore, por causa da burguesia, da elite. A alta burguesia brasileira, cada vez mais, hein? Eu não estou falando de um problema que acabou, não. Cada vez mais cultiva essas miragens, né, nos seus currículos. E aí vem institutos, ONGs, festivais, seminários, todos para criar essa ladainha revolucionária que serve para invernizar burguês. E é por isso que Stedley não é um violento, né? Tem que separar Sem Terra do MST. O MST virou isso, uma milícia, que mete o cacete, que taca fogo ou não, ou a gente sonhou. Né? Brutal, violento. E aí esses burgueses que se dizem empáticos, está aí o Stedley falando em salvar vidas, vocês viram isso? Pois é, essa é a empatia. Essa é a empatia de mentira, né, desses personagens que estão aí fingindo uma ética, né, e são sustentados moral e politicamente por uma elite que estudou, está nas melhores escolas, universidades caras, ou nas públicas a partir de formação em escolas caras, está aí nos melhores endereços do centro-sul do país, fomentando essa porcariada aí dessas almas penadas. Para fecharmos, Ana, 1 minuto para você. Olha, Vitor, já foi tudo dito aí pelo Augusto, pelo Zé, pelo Fiuza. É só aquele ditado, né? Que imagens às vezes valem mais do que 1000 palavras. Você que está em casa aí, chegue no seu computador, na sua ferramenta de busca e coloque ali MST, invasões, animais, mortos, e as imagens vão falar por si. As invasões, elas não são invasões terroristas. A palavra é essa. O MST se tornou uma organização terrorista. As imagens são chocantes. Então, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo,
tecle aí na sua ferramenta de busca exatamente isso, MST, animais mortos, e veja aí o que eles são capazes de fazer em nome de um braço político de partidos que flertam com o comunismo, por exemplo. Agora, você lê que o Stedley dizendo aí que o Bolsonaro é culpado pelo fim dessas invasões bárbaras, desse terrorismo, a gente chega a pensar e questionar se o Stedley não virou cabo eleitoral do Bolsonaro, né?